Olá! Hoje o Observatório Cultural recebe um artista com muita personalidade, talento e uma história de paixão pela música. Natural de Campina Grande, na Paraíba, Valdonato é cantora, compositora e uma das grandes vozes da cena independente, não só do nosso estado, mas brasileira. Influenciada pelo rock nacional, pela MPB e também pelo forró raiz de sua terra natal, Val construiu uma trajetória sólida, colecionando prêmios, apresentações em grandes festivais e parcerias com nomes de peso da música brasileira. Agora, ela vive um novo momento artístico com o lançamento do álbum Matriz, um trabalho mais introspectivo, plural e livre, que convida o público a mergulhar em reflexões sobre a vida, a natureza e nossa própria essência. Seja muito bem-vinda, Valdonato. Muito obrigada, Carol. Uma alegria enorme estar aqui com você hoje. Vamos bater um papinho. É uma honra ter você aqui, Imagina, viu, mulher? Imagina. A gente estava querendo fazer tempo também essa. Você veio aqui quando você participou do programa, quando foi, né, de forma remota, ainda na pandemia. Sim. E aí a gente estava ansioso aqui para lhe trazer pessoalmente. Massa, então vamos embora. Vai ser bom demais esse papo. Bora lá, Val. Primeiro de tudo, tem que ter essa pergunta: como foi que a música entrou na sua vida? Eita, faz tempo. A música acho que entrou na minha vida inicialmente através da minha avó. Ela tocava piano e eu achava muito bonito aquilo. E também um primo meu que se chama Sibelius Donato, também um pianista, assim, é um gênio da música, né? Ele tem uma história, eu até sugiro que vocês pesquisem depois, Sibelius. Ele tem uma história espiritual, né, com a música. Conhece Sibelius? Meu primo legítimo. A primeira pessoa que o viu tocando piano aos 3 anos de idade foi a minha mãe, inclusive, né? Então, assim, começou por aí, né? Desde de pequena já a música já permeava a minha vida. Da parte da família de meu pai também, tem sanfoneiro, violonista. Então todo mundo sempre gostava muito de música. Minha mãe, meu pai também ouvia muita música em casa, né? E eu já ainda muito pequena, com uns 5 anos de idade, eu brincava de música. Eu pegava uma raquetezinha de plástico que eu tinha, fingia que era uma guitarra. Lá em casa tinha uma sala que era a sala do som, que a gente chamava. Fechava a porta, colocava um LP lá, as músicas que eu gostava. Subia no sofá, apagava as luzes e fingia que aquele sofá era um palco. E as luzinhas dos equipamentos eletrônicos assim dava aquela magia no ar. E eu ficava dublando e cantando junto e fingindo que era meu show, né? Isso aí teve uma pausa ainda na adolescência. Eu comecei a jogar vôlei e achava que ia enveredar pro esporte. Mas aos 14 anos parei de crescer, continuo com o mesmo tamanho até hoje, com a mesma altura. E aí o vôlei foi ficando mais distante e a música me atraindo cada vez mais. Porém, não é uma decisão simples de se tomar, você abraçar a música, a arte como profissão, né? E foi apenas aos 26 anos, 25 para 26 anos de idade que eu realmente aceitei para mim que seria esse o meu caminho, né? Que seria essa minha profissão. E comecei a cantar nos barzinhos de Campina ali em meados de 2006. Né? E desde então não parei, não larguei esse abraço. Então foi aos 26 anos que você assumiu, sou artista, e essa profissionalização, né, começou pelos barzinhos. E eu imagino que tenha sido, né, cantando como o caminho de muitos artistas, né, cantando cover, cantando outros artistas. Sim. E como foi o processo de profissionalização da sua música? Então, o barzinho é uma coisa que eu faço até hoje. Eu gosto de fazer barzinho porque eu acho muito desafiador, sabe? Me deu muitas ferramentas que inclusive reverberam nos shows maiores que eu faço, como os especiais. Eu não me conformo de ficar só num reduto de um só estilo. Então já fiz especial Bob Marley, Chico Science, Legião, Cazuza, Raul. A lista é muito grande realmente de especiais, de show de forró, já fiz de axé, retrô, enfim, muita coisa, porque eu sinto essa necessidade, são coisas que eu gosto de fazer. Mas aí, desde que eu comecei o barzinho, eu tinha em mente já que o que poderia me projetar mais, que apresentaria a minha identidade, seria um trabalho próprio, ou inédito. Eu não era compositor ainda, né? E procurava os artistas lá em Campina Grande que eu admirava, que eu me identificava, e pedia a música. Fulano,
escreve uma música aí pra mim, pra eu gravar e tal. Tô a fim de começar esse trabalho, né, de lançar música inédita. Aí pedia um ao outro, boa, vamos fazer. E não saía do bora fazer, do bora ver, né? Uhum. Aí um belo dia eu disse, quer saber? Eu sempre gostei muito de escrever. Fui uma boa aluna de redação. E comecei a experimentar, né? Não tinha nada a perder mesmo. E comecei a escrever. E fui gostando, né, do que foi saindo. Até que gravei, a primeira música que eu gravei, minha, foi Para Mim e Você, né? Que até hoje considero a minha principal composição, no sentido de que foi a música que atingiu realmente um bom número de pessoas, que me projetou mais aqui na Paraíba como um artista que tem um trabalho autoral, né? E a gente gravou o clipe dela aqui em João Pessoa também. Então foi assim, naturalmente. Como eu gosto de falar, eu gosto muito dessa expressão, porque comigo muita coisa funciona assim, na tora mesmo. Então foi na base da necessidade que eu comecei a escrever e vem dando certo. Ainda bem, né? Pra nossa sorte também. Val, e nesse começo, quais eram suas influências? Hoje a gente sabe que são muitas, né? Você transita nesse mundo musical assim, em diversos ritmos. Mas quando você começou, quem foi que te deu esse norte? O rock nacional, né? Eu sempre gostei muito de Cazuza, Legião Urbana, Titãs, Engenheiros do Havaí, Cássia Eller, né? E Paralamas de Sucesso. Eu sempre gostava muito, principalmente dessa geração dos anos 80 do rock brasileiro, né? E posso considerar que foi o meu norte para compor. Tá. Você disse que começou a compor pela necessidade, né? De que, enfim, ainda não tinha suas músicas e tal. Quando você começou, como foi que a coisa fluiu? Como é o seu processo criativo? Você escreve, põe a música? Como é que isso se dá? Varia muito. Muitas vezes eu escrevo, primeiro deixo sair muita coisa, depois saio enxugando, né, dando aquela editada inicial na letra e vou tentando encaixar numa harmonia, numa melodia com o violão. Às vezes sai a letra e a melodia já junto. Às vezes também eu pego alguma base ali no violão e depois vai saindo a letra. Então eu não tenho muita regra, né, para compor. E é isso, não tem muita regra, varia demais. Tem uma coisa que eu tava pensando, inclusive ouvindo seu mais recente disco, né? E suas letras são muito viscerais, ao passo que elas também são muito metafóricas e tal. E fiquei pensando, no seu processo de composição, o que é que você sente necessidade de dizer para o seu público? A verdade do que eu sinto, né? A minha verdade, assim, das coisas que eu observo no mundo, no universo, em mim, no meu comportamento, nos meus sentimentos. E eu acredito que isso transparece, que isso toca as pessoas de alguma forma. Eu acho que quando alguém escreve algo por conveniência, por moda, por achar que aquilo pode dar certo, mas eu acho que as pessoas sentem quando vem realmente do mais íntimo, né, de um lugar mais profundo. Então eu procuro compor a partir daí, sabe? E as músicas do disco novo também foi um processo muito diferente de tudo que eu tinha feito antes, né? Posso entrar nesse assunto com já? Com certeza, por favor. Eu me reuni junto com Rafael Chaves e Giordano Frage. A gente se isolou no litoral sul da Paraíba, com a ideia de simplesmente exercitar, né, a criatividade. A gente não foi, vamos lá para fazer música e fazer um disco, não foi essa a pretensão. Mas era simplesmente exercitar a criatividade de uma forma livre. A gente tentou ao máximo se desapegar dos conceitos, né, pré-concebidos que a gente tem de música, principalmente de música popular, e apenas confiou em tudo que estava fluindo, né? E aí veio a primeira, veio outra, foi quando a gente viu, caramba, dá para fazer um disco aqui, né? E como foi tudo feito no mesmo contexto, as músicas dialogam muito umas com as outras, sabe? Elas conversam, são conectadas mesmo. De modo que, até
lancei recentemente no YouTube, ainda nem divulguei, mas... Em primeiríssima mão. Mas eu lancei no Spotify, nas plataformas, não dá para fazer isso de já colocar as músicas integradas. Então elas estão no YouTube todas juntinhas. É como se fosse uma grande faixa, não dividida, sabe? Uma música já vem juntinha da outra. E o final da última música dá notas que são da primeira música, sabe? Então, assim, ela já aponta para o começo e fica aquele ciclo infinito ali. Então, muito feliz com esse trabalho. E agora que você falou, faz todo sentido, porque eu fiquei pensando, tem um negocinho aqui no final, e isso acontece em várias músicas, né? Exato, já entrega para a próxima. Mulher, eu devia ter me perguntado isso antes. Vou te mandar o link para você ouvir agora com essa percepção. Val, a gente tem muito ainda para falar, mas eu vou chamar rapidinho o intervalo. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. É só você, que é só teu osso cutucando meu pescoço. Tua risada que me faz querer estar o tempo todo tudo perto, mesmo quando não é certo. Eu te desperto e me esfrego em teu rosto. Já tá chegando agosto e você não vem.